Estamos de volta para a sabatina com o candidato Celso Russomano. Ele é candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PP. Lembrando que você que nos acompanha ao vivo na difusora, também na internet, pode nos ver mais tarde na TV Bem. E a cobertura completa desta sabatina amanhã nas páginas do Jornal Comércio da Franca. Neste quinto bloco a gente continua com Fernanda Buffoni. Candidato, uma pesquisa feita pelo Hospital das Clínicas em São Paulo aponta que no Brasil mais de 5.300.000 mulheres já praticaram um aborto, quase sempre em condições precárias em clínicas clandestinas, o que na prática significa 1 em cada 5 mulheres em idade fértil já abortou no Brasil. O senhor, caso eleito governador de São Paulo, se posicionaria contra ou a favor da legalização do aborto? Bom, primeiro, isso é uma questão que tem que ser discutida no Congresso Nacional. Então, não adianta o governador se colocar contra ou a favor, né? Eu acho que o aborto só pode ser praticado nos casos que a lei prevê, né? Não vamos ficar aqui, como se diz, imaginando que a gente possa mudar as coisas. A lei faz previsão e o que está dentro da previsão, né? A mulher que tem risco de vida, o que foi vítima de estupro, etc. Tal. O que a gente precisa, e que o governo do estado precisa fazer, e vai fazer no meu governo, é começar com a prevenção, né? Prevenção, você começa ensinando o jovem como ele deve agir quando ele chegar na vida sexual dele, né? Na idade sexual dele. É assim que faz. Não como o governo fez aí. Vocês têm a matéria de jornal hoje. Imagina, os meus 100 melhores contos brasileiros. Aí publicam um livro e dão para os alunos do segundo grau, entre 16 e 17 anos de idade. Aquilo lá é um absurdo, eu li. Aí, quando a Secretaria da Educação viu o que estava escrito, que não é pornografia, gente. Eu não posso aqui reportar, porque é muito baixo o que está escrito lá. É de deixar o seguinte: você pai, você mãe, você não consegue ler com a sua filha. Ou melhor, vocês pais não conseguem ler com seus pais. Ou talvez até nem com a sua mulher aquele livro. De tanta baixaria que tem ali. Aquilo, ensinando tudo que você pode achar de pior dentro de um livro escolar. Aí, agora esses dias, ontem, me ligou um vereador da cidade de Tabatinga, dizendo que é professor, diretor de escola, falou: olha, a Secretaria da Educação mandou recolher os livros, os alunos não querem devolver. Claro, para o jovem. Candidato, o horário eleitoral que começa dentro de alguns minutos nos obriga a ser um pouco mais rápido. Isso mostra em que estado nós estamos. Nem colocar um livro, né, para os alunos eles conseguem fazer, nem isso. O senhor está falando nesse momento para milhares de pessoas que moram, que trabalham, que convivem no maior polo produtor de calçados masculinos do país, que é Franca. Qual é o compromisso do senhor para o setor calçadista, caso seja eleito? Meu compromisso é muito claro, curto e grosso, né? É o seguinte: eu vou entrar na guerra fiscal, sim. Eu vou baixar os impostos no estado de São Paulo, o ICMS, sim. Eu não vou perder mais uma empresa aqui em São Paulo para qualquer estado da federação. Não vou. Né? Nós tínhamos aqui em Franca 38 mil sindicalizados, né? Há mais ou menos 20 anos atrás. Hoje nós temos 12 mil. Quantos empregos nós perdemos? Quantos empregos nós perdemos por incapacidade gerencial? Ou será que eu preciso citar todas as empresas que saíram daqui e foram para o Nordeste? Ou que foram para Minas Gerais? Ou que foram para o Paraná ou para o sul do país, porque os impostos são mais baratos? Então, meu compromisso é o seguinte: aqui eu vou criar uma zona de incentivo fiscal. Vou baixar, sim, o ICMS. Quero de volta as empresas para cá. Quero a oportunidade do jovem trabalhando. Eu quero que a pessoa com mais de 40 anos volte a trabalhar e não seja excluída da sociedade. Eu não quero que os jovens daqui da região vão embora para São Paulo por falta de oportunidade. Eu vou fazer as escolas técnicas, eu vou fazer campos universitários das faculdades públicas para que a gente possa formar as pessoas e as pessoas possam ficar aqui. Mas possam ficar aqui com oportunidade de ganhar dinheiro na cidade. Candidato, o sonho da indústria é uma redução de 12% para 7% na alíquota de ICMS. O senhor acha viável? Eu acho perfeitamente. O estado de Santa Catarina zerou, na maioria dos segmentos, zerou o ICMS e cresceu. E está faturando mais que todos os estados. Será que não dá para perceber que o imposto barato todo mundo paga e você cresce a arrecadação, que o imposto caro todo mundo sonega?
Está tudo errado, é o contrário. Eu vou fazer com que você tenha emprego e com que você, empresário, possa sobreviver. Eu não quero ver o empresário em São Paulo, né, se vende, ou melhor, se cria dificuldade para vender depois a facilidade. Os empresários são submetidos a verdadeiro constrangimento com fiscais no seu pé, né, e eles são obrigados a fazer o que eles não querem e são considerados bandidos porque o imposto é alto. É o contrário. Empresário gera emprego e tem que ser prestigiado. E aquele que dá emprego, né, tem que ser uma pessoa, né, tem que ser visto na sociedade como uma pessoa que faz o bem para a sociedade, não uma pessoa que é bandida. Candidato, na última Francal que o senhor citou, o senhor visitou a Francal, realizada em julho, muitos expositores que são calçadistas da cidade reclamaram do apagão da mão de obra, né? Eles precisam contratar, tem pedidos para serem produzidos, mas falta mão de obra especializada. Como é que o senhor combateria esse problema? Com escolas técnicas. Agora, falta mão de obra por quê? Falta mão de obra porque o mercado começou a cair e todo mundo vai embora. Você não consegue segurar ninguém. As pessoas vão para onde tem emprego, para onde elas conseguem sustentar suas famílias. Então, mão de obra, veja, as escolas técnicas são ótimas, maravilhosas, mas só 20% das vagas à disposição dos alunos estão ligados à indústria, o resto é serviço. E aí não funciona. Nós vamos mudar esse quadro. As escolas técnicas vão dar cursos, na sua maioria, para indústrias, não para serviços. Candidato, o debate sobre o avanço das drogas ilícitas, como a maconha, a cocaína, especialmente o crack, é intenso. Há quem defenda a liberação do consumo de algumas drogas como meio de combater e enfraquecer o tráfico. Qual é a sua opinião sobre o tema? Fernanda, me aponta um país que deu certo liberar a droga. Que aí eu vou dizer para você tudo bem. Não, é o contrário, nós temos que combater. Né? Eu vou fazer o seguinte, é permitido pela lei você recontratar o policial militar. Então o policial militar vai para casa aos 50 anos de idade. Você recontrata ele por período de 2 anos, renovado por mais 2, e eu vou colocar 2 policiais por escola. 2 policiais armados, fardados, com rádio, não precisa ter viatura. Deu problema? Aciona via rádio, a viatura está lá em 5 minutos. Mas eu vou acabar com a droga nas escolas. Eu não vou aceitar mais esse tipo de coisa. Agora, você tem que combater o tráfico. Hoje em dia não existe. Bom, não existe combate, não existe prevenção, não existe aula explicando qual o problema da droga. A gente podia usar nas escolas o depoimento das pessoas que foram vítimas e que saíram da droga para explicar que é um buraco sem fundo, não se faz absolutamente nada. E depois que a pessoa está viciada, também não tem programa nenhum para cuidar dessas pessoas. Então eu vou desapropriar fazendas que estão abandonadas para criar fazendas e cuidar desses pacientes. Nós vamos criar clínicas onde as pessoas não terão muros. Porque toda vez que você coloca muro, pula e foge. Não. Existe um programa em Itu que eu conheço muito bem, maravilhoso, não tem muro e todo mundo fica e todo mundo sai da droga. Quer dizer, a maioria, né? Porque você não consegue dizer que todo mundo sai. Mas São Paulo, no governo que está aí, criou 50 vagas até hoje, em 16 anos, só criou 50 vagas para drogados. Nós estamos brincando com uma população de 42 milhões de pessoas. Candidato, o senhor critica o nível dos gastos públicos e na área de educação, na área de segurança pública, defende a desoneração, quer dizer, menos receita de arrecadação para o Estado, e o senhor propõe um aumento dos salários. Como é que vai fazer a mágica com o orçamento engessado? Não tem mágica nenhuma, não. A mágica é muito simples. Os estados que desoneraram, que baixaram os impostos, cresceram. Cresceram e a arrecadação cresceu. Cresceu porque ninguém sonega, porque ninguém quer ser bandido. Então você baixa, cresce. Bom, primeiro ponto. Segundo, São Paulo manda para Brasília, por impostos federais, que são arrecadados no estado de São Paulo, 200 bilhões de reais. E volta para São Paulo só 10%. Só para comparar, Minas Gerais, que está do nosso lado, volta a 60%. Sabe por quê? Porque o governador daqui não conversa com o presidente da República, não conversa com os ministros, porque é de outro partido. E eu vou buscar os recursos de São Paulo. Se eu buscar pelo menos 40%, dá 200 bilhões de reais de orçamento para o estado de São Paulo. Eu faço tudo isso que eu estou pregando aqui, né, com dinheiro que é do estado de São Paulo, que São Paulo tem que ter de volta, e ainda sobra dinheiro para fazer mais coisas. Candidato, o governador paulista constantemente é obrigado a agir quando há ações organizadas por grupos de sem terra.
Qual a opinião do senhor sobre a reforma agrária e sobre as invasões? A reforma agrária tem que ser feita na forma da lei. Nós vamos fazer na forma da lei. Existe terra, a gente pode desapropriar e fazer a reforma agrária. Invasão, não. Eu não aceito uma invasão. Eu não aceito, né? O Estado de Direito Democrático prevê, né? A Constituição prevê, entendeu? Direitos. Direitos têm que ser preservados. Porque se a gente começar a continuar nesse passo, amanhã não é invasão de terra, é invasão de casa também. E aí você que está nos assistindo vai ter sua casa invadida. Então não é assim. Lei é lei, tem que ser preservada. Lei é lei e lei tem que ser a garantia de nós. Nesse caso, o senhor seguiria o seu adversário, Geraldo Alckmin, que quando o governador dizia invadiu, vai ter que desinvadir. Não existe desinvadir. Não vai invadir, é diferente. Nós vamos preservar. Tá certo. Fernanda. Candidato, qual a sua opinião sobre o projeto de lei que proíbe palmadas, beliscões e castigos físicos em crianças e adolescentes? Pode agredir uma criança, de deixá-la com hematomas, com... Tem um minuto, candidato, para esse bloco. Com lesões corporais. Você não pode fazer um negócio desse. Agora, gente, palmadinha. Tem uma pesquisa que saiu aí depois que estava se discutindo isso, e aí a maioria da população disse, olha, uma palmadinha no meu filho eu já dei, né? E ele é um bom filho. Eu dei palmadinhas na minha filha, né? Hoje em dia eu nem dou no meu filho, porque ele me respeita, mas se precisar eu dou uma palmadinha que não faz mal para ninguém. Uma palmadinha não faz mal para ninguém. O senhor recebeu algumas palmadas quando criança? Eu recebi, claro. Você não recebeu? Acho que todos recebemos, né? Foram merecidas, candidato? E você não é um bom cidadão hoje? Né? É isso. Né? Nós não podemos brincar com as coisas, né? Existem coisas que estão estapafúrdias, né? Tá certo, candidato. Chegamos ao fim deste quinto bloco. Na sequência, o sexto e último bloco da sabatina com Celso Russomano, do PP.